Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Nas profundezas de uma floresta esquecida pelo tempo, havia uma vila chamada Durath. Era um lugar pequeno, com casas feitas de madeira envelhecida, onde a maioria dos moradores trabalhava como lenhadores ou artesãos. A vila era conhecida por um mistério que envolvia as gerações. Todos os anos, no início do inverno, uma música distante ecoava entre as árvores ao cair da noite. A melodia era inumana, carregando uma melancolia tão pesada que fazia os corvos silenciarem e o vento cessar. Os mais velhos diziam que a música vinha de um antigo monastério em ruínas, escondido em algum lugar na floresta. Chamavam-no de Monastério das Vozes Esquecidas, mas ninguém sabia ao certo se ele realmente existia. Era apenas uma lenda, diziam alguns, mas ninguém ousava entrar na floresta para descobrir a verdade. Certa vez, um jovem chamado Elias, novo na vila, decidiu quebrar o silêncio sobre o mistério. Ele não era um lenhador, nem um artesão. Era um escritor em busca de inspiração. A verdade é a melhor história, costumava dizer, e para ele, a música era um chamado. Elias começou a perguntar aos moradores sobre a origem da melodia, mas recebia apenas respostas evasivas. "Não mexa com isso, rapaz", alertou o ancião Hurik, que parecia ser o mais sábio da vila. "Há coisas que precisam permanecer esquecidas. A música não é para os vivos." Essa advertência apenas aumentou sua curiosidade. Naquela noite, enquanto o frio apertava e a lua cheia iluminava o céu, Elias decidiu ir até a floresta. Ele levou uma lamparina, um caderno e um gravador, ansioso para documentar o que encontrasse. Os primeiros passos na floresta foram tranquilos. As árvores altas e densas pareciam sussurrar histórias de outros tempos. Elias não sentia medo, apenas um leve desconforto. Mas à medida que avançava, o silêncio tornou-se absoluto, quase opressor. Então ele ouviu. Era uma nota suave, como o toque de um sino distante. Seguiu-se outra, mais aguda, e então a melodia começou a ganhar forma. Não era uma música comum, parecia viva, como se cada nota fosse uma palavra sussurrada diretamente em sua mente. Ele parou, arrepiado. Não havia nenhuma fonte visível para a música, mas ela vinha de todas as direções, e estranhamente parecia conhecê-lo. Cada acorde despertava uma lembrança antiga, como se a música estivesse desenterrando fragmentos esquecidos de sua própria alma. Foi então que ele viu uma sombra se mover entre as árvores. Não era humana. Era alta, ísguia, com membros alongados que pareciam se dobrar de forma ântina. Ela não emitia nenhum som enquanto se aproximava. Elias congelou, incapaz de desviar o olhar. "Você ouviu a canção mortal?" A voz não saiu da criatura, mas ecoou diretamente na mente de Elias. Ele tentou responder, mas sua garganta parecia presa. A criatura inclinou a cabeça de forma curiosa e continuou. "Poucos têm coragem de ouvir até o fim, mas você é diferente." De repente, a música mudou. Tornou-se mais sombria, mais intensa. As sombras ao redor de Elias começaram a se mover, dançando em um ritmo que parecia sincronizado com os batimentos de seu coração. "Venha", disse a voz. "Há tanto mais para você descobrir." Elias sabia que deveria correr, mas algo o impedia. A música agora era irresistível, como se uma parte dele estivesse sendo puxada para um lugar que não compreendia. Ele deu um passo à frente, depois outro. As sombras o envolviam, e quando percebeu, já não estava mais na floresta. Elias se encontrou diante de uma estrutura imensa, feita de pedra negra e coberta por musgo. Não havia dúvida de que era o Monastério das Lendas. As portas estavam entreabertas, como se aguardassem sua chegada. Elias aproximou-se das portas do monastério com passos hesitantes. Eram gigantescas, feitas de um tipo de madeira que parecia petrificada pelo tempo, com símbolos entalhados em uma língua que ele não reconhecia. Quando tocou a porta, ela se abriu sozinha, rangendo com um som grave que ecoou pelo vazio. O interior era ainda mais desolador do que o exterior. O ar estava impregnado de um cheiro úmido, como papel velho misturado com terra molhada. Velas estavam espalhadas por todo o salão principal, mas nenhuma acesa. Ainda assim, uma luz fraca iluminava o lugar, vinda de uma origem indefinida. A música estava mais alta agora, como se emanasse das paredes. Elias percebeu que os símbolos entalhados nas portas também estavam por todo o monastério. Eles pareciam se mover ligeiramente, como se fossem vivos.
Ele retirou seu caderno e começou a copiar alguns dos desenhos, mas suas mãos tremiam. Você veio, disse a mesma voz que ele ouvira na floresta. Desta vez parecia vir de algum lugar mais próximo, mas ele não viu ninguém. Quem está aí? Elias conseguiu perguntar, a voz quase falhando. Um guardião, um prisioneiro, uma testemunha. Testemunha do quê? Aquilo que nunca deveria ser esquecido. Elias avançou, guiado pela música. O salão principal se abria em um corredor longo, ladeado por estátuas de figuras encapuzadas. Seus rostos estavam cobertos, mas cada uma segurava um objeto diferente. Um espelho quebrado, uma ampulheta vazia, uma faca feita de ossos. À medida que caminhava, ele percebeu que o corredor não tinha fim. Cada passo parecia levá-lo a um espaço diferente, mas sempre igual. Ele olhou para trás e viu que a entrada havia desaparecido. A canção, ela me trouxe até aqui. Por quê? A voz respondeu com uma calma inquietante. Porque você buscou o que não deveria. Agora deve pagar o preço. De repente a música parou. O silêncio que se seguiu era tão absoluto que Elias sentiu os ouvidos latejarem. Foi então que as estátuas começaram a se mover. As figuras encapuzadas não caminharam, elas flutuaram, silenciosas, suas presenças preenchendo o corredor com uma aura opressora. Elias recuou, mas não havia para onde correr. Quando uma das estátuas se aproximou, ele viu que dentro do capuz não havia rosto, apenas um vazio infinito. Você será um de nós, disse a voz, agora ecoando de todas as direções. Um de vocês? Elias perguntou, o pânico crescendo. As vozes, guardiões da memória. Aqueles que ouvem a canção nunca voltam a ser o que eram. As sombras no chão começaram a se agitar novamente, como um líquido negro que ganhava forma. Elas subiram pelas pernas de Elias, geladas como gelo e pesadas como chumbo. Ele tentou lutar, mas não conseguia se mover. Não! Gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Uma figura diferente surgiu à sua frente. Ela não era uma das estátuas, mas uma mulher com cabelos brancos e olhos que brilhavam como estrelas. Ela vestia um manto prateado, e sua presença era ao mesmo tempo aterrorizante e tranquilizadora. Ele ainda não está pronto, disse a mulher, e o silêncio foi quebrado pela música, agora mais intensa e caótica. As sombras recuaram imediatamente e as estátuas voltaram às suas posições originais, como se nada tivesse acontecido. Quem é você? Elias perguntou ofegante. Uma lembrança do que este lugar costumava ser. Por que estou aqui? O que querem de mim? A mulher aproximou-se e colocou a mão no peito de Elias. Por um breve momento, ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo infinito. Então, as imagens vieram. Ele viu o monastério em sua glória antiga, cheio de monges que cantavam hinos. Eles não eram homens comuns. Guardavam segredos sobre a origem do mundo, segredos que não deveriam ser revelados. Um deles, consumido pela curiosidade, tentou usar a música para manipular o tempo e reescrever o destino. O resultado foi catastrófico. O monastério foi consumido pelas sombras que ele tentou controlar, e os monges foram amaldiçoados a permanecer ali para sempre, como guardiões de um poder que ninguém mais poderia tocar. Você ouviu a canção porque o monastério o escolheu. Seu destino está ligado a este lugar agora. Elias sentiu um arrepio. Eu não quero isso. Eu só vim em busca de respostas. Então escolha com sabedoria. Ou você se tornará um guardião, ou será consumido pelas sombras. A mulher desapareceu, deixando Elias sozinho novamente. A música retornou, mas agora era mais suave, quase convidativa. Ele viu duas portas surgirem à sua frente. Uma brilhava com uma luz dourada, a outra era negra como a noite. Na porta dourada, Elias viu reflexos de sua vida antes do monastério. Ele viu seu lar, sua escrita, a vida que deixou para trás. Na porta negra, ele viu os monges, as sombras e os segredos enterrados no coração da floresta. Escolha, disse a voz, agora mais próxima. Elias sabia que nenhuma das escolhas era fácil. Se escolhesse a porta dourada, poderia voltar, mas nunca seria o mesmo. A música o seguiria, e ele viveria atormentado pelo que viu. Se escolhesse a porta negra, tornaria-se parte do monastério, um guardião do silêncio e das sombras. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Se a música me escolheu, talvez haja um motivo. Com passos firmes, Elias abriu a porta negra e atravessou. Ao atravessar a porta negra, Elias sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. A música se intensificava, distorcida, até que cada nota parecia uma lâmina cortando sua mente. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Então tudo parou. Quando abriu os olhos, não estava mais no corredor.
Estava em uma câmara gigantesca, com paredes feitas de pedra negra que pulsavam como se estivessem vivas. O teto parecia se estender para o infinito, desaparecendo em um vazio opressivo. No centro da sala havia um pedestal, e sobre ele repousava um objeto estranho. Uma máscara feita de um material translúcido, que parecia brilhar com uma luz interna. Bem-vindo, Elias. A voz ecoou pela sala, mas agora soava diferente, mais nítida, quase humana. Ele se virou e viu a mulher de cabelos brancos novamente. Mas algo havia mudado. Seus olhos, antes brilhantes, estavam escuros como carvão, e sua expressão era severa. Você escolheu se tornar um guardião, mas essa escolha tem um preço. Elias olhou para a máscara no pedestal. O que é isso? Seu fardo. Uma vez que a coloque, você será um com o monastério. Ouvirá a canção em sua plenitude e protegerá seus segredos para sempre. Ele hesitou. E se eu recusar? Se recusar, será consumido pelas sombras. Elas não perdoam quem ouve a canção sem se entregar a ela. Elias olhou ao redor, buscando uma alternativa, mas sabia que não havia escapatória. Ele sentiu o peso do destino sobre seus ombros, como se todas as decisões de sua vida o tivessem levado até aquele momento. Com passos trêmulos, aproximou-se do pedestal e estendeu a mão para a máscara. Assim que seus dedos tocaram o objeto, uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele ouviu vozes. Milhares delas, sussurrando, gritando, cantando. Cada voz era uma história, uma memória, uma vida inteira condensada em sons. Coloque-a, ordenou a mulher. Elias ergueu a máscara até o rosto. Quando a colocou, a dor foi instantânea. Sentiu como se sua alma estivesse sendo rasgada em pedaços e reconfigurada. Seu corpo se desfez, dissolvendo-se em luz e sombras, e sua mente se expandiu. Ele não era mais apenas Elias. Era parte do monastério agora, conectado a cada pedra, a cada sombra, a cada nota da canção. O tempo perdeu o sentido. Dias, meses ou séculos poderiam ter passado. Elias, ou o que restava dele, flutuava em um estado de consciência fragmentada. Ele via o mundo através do monastério, sentia os passos de quem se aproximava da floresta, ouvia os pensamentos daqueles que ousavam escutar a música. Foi então que ele começou a entender a verdadeira natureza da canção. Ela não era apenas uma melodia, era uma entidade. Um ser antigo, incompreensível, aprisionado no monastério desde antes do nascimento do tempo. Os monges que outrora habitaram o local haviam tentado controlá-lo, mas falharam. Agora, eles eram parte dele, assim como Elias. Você entende agora? A voz da mulher ecoou em sua mente. Sim, respondeu Elias, sua voz fundida do monastério. Somos os guardiões. E o mundo está seguro porque estamos aqui. Mas Elias também percebeu outra coisa. A canção estava ficando mais forte. Ela ansiava por liberdade, e o monastério, embora poderoso, não conseguiria contê-la para sempre. Um dia, ou talvez uma era depois, Elias sentiu uma presença na floresta. Era um jovem, diferente de todos que ele já havia sentido antes. O estranho carregava uma lamparina e um caderno, exatamente como Elias fizera no passado. O jovem parou na borda da floresta hesitando, enquanto a canção começava a ecoar ao seu redor. Elias sabia o que aconteceria. O monastério escolheria esse novo visitante, assim como o escolhera antes. Mas algo dentro dele, uma fagulha da humanidade que ainda restava, resistiu. Vá embora, tentou sussurrar através da canção. Mas o jovem não ouviu. Ele deu o primeiro passo para dentro da floresta, e as sombras começaram a se mover. Elias sabia que não poderia impedir o que estava por vir. Era o ciclo do monastério, um ciclo interminável de curiosidade, sacrifício e condenação. Mas, pela primeira vez, ele sentiu algo diferente. Um desejo de quebrar o ciclo. Elias concentrou toda a sua energia, lutando contra as forças que o prendiam ao monastério. A música reagiu violentamente, crescendo em intensidade, mas ele persistiu. A presença do jovem na floresta o fortalecia, lembrando de quem ele fora antes de se tornar parte das sombras. Finalmente conseguiu projetar sua voz de forma clara. Volte, não siga a música. O jovem parou, confuso. Quem está aí? Eu fui como você. Eu também ouvi a canção. Não cometa o mesmo erro. Por um momento o jovem hesitou, mas a curiosidade era forte e ele deu mais um passo em direção ao monastério. Desesperado, Elias fez o impensável. Ele usou sua conexão com o monastério para criar uma fissura em sua estrutura. As sombras gritaram em protesto e a música tornou-se ensurdecedora, mas ele persistiu. Com um último esforço, Elias rompeu o vínculo que o mantinha preso, sacrificando a si mesmo para libertar o jovem e enfraquecer o monastério. A floresta caiu em um silêncio absoluto.
O jovem, agora fora de perigo, recuou, assustado, enquanto as ruínas do monastério começaram a desmoronar. Elias desapareceu, mas seu sacrifício ecoou pela eternidade. A canção foi silenciada e o monastério deixou de existir, encerrando o ciclo que havia aprisionado tantas almas. O jovem voltou para sua vila, carregando uma história que ninguém acreditaria. Mas ao longe, às vezes podia jurar que ouvia uma melodia suave, como um agradecimento de quem havia escolhido a redenção. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.